Mais um dia, mais um vídeo e hoje trago-vos mais um episódio da Semana Cinematográfica. Se não me engano, é o 10. Uau! 50 ou 60 filmes feitos assim, pai, desde janeiro. Mas se bem que também fiz uns vídeos... Está a ser um bom ano em termos de... Eu geralmente vejo, pai, 200 filmes por ano. Eu este ano... Já devo ir, pai, nos 100. Ou quase lá. Nice. Eles vêm todos para aqui. E o primeiro filme que eu vos trago é um filme de comédia recente de 2022 chamado Chip 'n Dale Rescue Rangers. Este é um filme realizado por Akiva Schaffer, que para quem não sabe quem é Akiva, ou mais conhecido como Kiv, é um dos integrantes dos Lonely Island, que por acaso são só o grupo musical de comédia que me fez criar este canal há pá, aí 11, 12 anos para tentar imitar os vídeos deles. Um deles realizou este filme e o filme é protagonizado por Adam Samberg, o discutivelmente líder desse grupo, Lonely Island, e também por John Mulaney, um comediante que começou como escritor no SNL. Não sei se ele começou como escritor, mas esteve lá há bastantes anos e entretanto virou comediante. E para quem não se recorda ou não conhece Chip 'n Dale, a nossa tradução portuguesa é Tico e o Teco. Eu costumava vê-los talvez em algumas séries mais ligadas ao Donald e ao Tio Patinhas. Eu tinha cómics com eles, eram só tipo aqueles 2 quilos, sure. Mas neste filme eles representam atores, é como se os bonecos e personagens que nós vemos em todas as franquias fossem na verdade atores, fosse tipo, nós vivêssemos todos num mundo onde todos convivemos uns com os outros, animados ou não, e alguns, tal como os atores jovens, entram no cinema muito jovens. Então Chip 'n Dale começam como este par de amigos que têm a oportunidade de entrar numa série, só que passam muitos anos e, entretanto, só um deles é que continua a fama. E esse faz uma plástica, uma transformação ou uma cirurgia e fica CGI para estar mais apto aos novos papéis. E foi muito interessante como, de uma maneira ridícula, eles abordaram a transformação mesmo que existe em Hollywood consoante o conteúdo. Um conteúdo torna-se mais popular ou outro menos popular. A maneira como alguns atores ou performers tentam adaptar-se para estar na mesma onda. A mesma coisa com grupos musicais, quando nós vemos uma banda de rock a aderir muito mais ao pop para poder continuar acima da linha da água em termos de money. Então o filme aborda isso e vai buscar alguns personagens de outros filmes, como por exemplo o Ugly Sonic. Se calhar alguns de vocês já sabiam que ele ia aparecer. Ele aparece, aparecem mais alguns que eu não vou fazer spoiler porque alguns são importantes para o plot, mas não sei como é que a Disney conseguiu os direitos destes personagens. É que aparecem personagens de todos os estúdios, mas achei interessante porque eu pensei que eles estariam a fazer isto pelos mesmos motivos que Pixels e o Wreck-It Ralph 2 e o Emoji Movie. Quando os filmes utilizam, tipo, mesmo o Space Jam, quando os filmes utilizam propriedades só para dizer ei, estão a ver este boneco, tu sabes onde é que é, este ator, o filme aqui fez com que eles fossem mesmo parte do plot, não simplesmente adereços, o que foi interessante. É um filme relativamente engraçado, não é um filme que me deixou às gargalhadas, mas são Andy Samberg e John Mulaney, são ambos comediantes que eu gosto, portanto acho que eles fazem um bom trabalho. Acho que os efeitos, mas é fucking Disney, também estão bastante bons. Eu vou dar a Chip 'n Dale um 6.7, é uma nota tipo ok, foi um filme ok. O próximo filme que eu tenho para vos falar chama-se Charlie. Este é um drama de 1968 realizado por Ralph Nelson e conta com a protagonização de Cliff Robertson e Claire Bloom. Este filme é uma adaptação do livro chamado Flowers for Algernon. Eu não sei qual é a tradução em português porque eu li o livro em inglês e por acaso li-o uns meses antes de ter visto este filme. E estava curioso, porque também li 1984 e vi a adaptação cinematográfica no ano 1984 e percebi que eles tentaram ir lá, mas talvez não seja a plataforma certa para passar a mensagem como ela está descrita, ou pelo menos com o brilhantismo da maneira como está descrito, porque é sempre uma adaptação. E Charlie, então, ou Flowers for Algernon, conta a história de um homem que ele tem o QI de uma criança, se não menos. Ele não consegue nem sequer controlar
sua bexiga e os seus... não consegue controlar-se em lado nenhum. E então ele é proposto para uma experiência que fizeram com um rato chamado Algernon, daí o título do livro, em que eles injetaram uma substância que realmente alterou o cognitivo dele, e fazendo testes com ele perceberam que aquela substância ajudava a aumentar o cognitivo. Então Charlie acaba por ser a primeira experiência humana, e realmente as coisas parecem melhorar para Charlie. Charlie era um jovem que trabalhava numa padaria, um senhor, trabalhava numa padaria e não podia fazer grandes coisas, e nós vemos essa transformação, ele já a ganhar alguma inteligência. Só que eu gostei bastante deste livro, e sinto que no livro, devido à sua extensão, tem cerca para aí, não sei se chega a 300 páginas, mas é possível criar um desenvolvimento que faça sentido, é possível vermos todas as etapas de Charlie, e o livro ainda por cima, a maneira como o lemos, tem os erros que alguém que não teria o cognitivo para escrever como deve ser faria. Então é engraçado vermos essa alteração à medida que ele vai ficando mais inteligente. No filme temos isso um pouco com a fala, mas sinto que as coisas acontecem demasiado depressa. Para não falar que o filme não aborda um lado muito importante para mim, Charlie, que é o seu desenvolvimento sexual, os traumas que tem com a mãe. A família parece que é inexistente, quando na verdade eu penso que ter o papel da mãe seria fundamental para este filme. E mesmo da irmã. E nós não vemos isso. Vemos tipo uma história bem mais contida, que dá assim um toquezinho do conteúdo original do livro, e não é suficiente. Para mim não é suficiente. A atuação foi boa, e realmente, lá está, dá para passar o cheirinho. Talvez eu esteja a ser como aquela malta que diz: o livro é melhor, o livro é melhor. E eu sinto que eu não sou assim, mas sinto que há livros que merecem que se tentam adaptar essa obra, que sejam um bocadinho melhores. E acho que este seria o caso. Acho que era um pedestal demasiado grande para tentar escalar. Talvez este filme consiga ser melhor feito. Talvez também acontece, muitas pessoas que não conhecem o conteúdo original ficam satisfeitas com isto. Portanto, talvez isso satisfaça alguns. Mas eu, conhecendo o livro, sinto que o autor, vou assumir que desejaria que a mensagem fosse passada de uma maneira mais elaborada. Mas eu vou dar a Charlie um 6.9. Continua a ser uma boa história para ver no cinema. É uma história com que eu me identifico, portanto também tenho um pouco esse gostinho, e vai isso. A seguir, vou-vos falar do filme Crazy Rich Asians. Esta é uma comédia de 2018 realizada por John M. Chu e conta com a protagonização de Constance Wu, Henry Golding e Awkwafina. Eu já tinha ouvido falar muito neste filme. Eu sei que foi um bom marco em termos de representação, ou pelo menos acredito, ou acreditava, também já vi o filme, que tenha sido um bom marco e uma boa representação da cultura chinesa. Então, depois de ver Everything Everywhere All at Once e descobrir que basicamente o ator protagonista voltou a atuar por causa de Crazy Rich Asians, por causa do fenómeno que foi o filme, então eu fiquei ainda mais interessado em ir ver. E fui ver. E Constance Wu neste filme, ela é a protagonista. Ela é uma chinesa que entretanto mudou-se para a América e já está lá há muitos anos. Ela tem uma mãe apenas, ela não tem uma grande família chinesa, e acaba por se apaixonar por este... Aliás, quando o filme começa, eles já estão juntos há cerca de um ano, por este jovem Adonis chinês, interpretado por Henry Golding, chamado Nick. E Nick finalmente tem de voltar à sua casa e apresentar a sua namorada à sua família. Coisa que não corre bem, porque a família é muito rica. E temos aqui Michelle Yeoh como a mãe do personagem de Henry Golding, que é ainda aquela mulher que sempre aceitou que o seu cargo na família seria ser a mulher, e sempre respeitou isso, porque os países asiáticos ainda são muito levados pela autoridade e pela tradição, especialmente pela tradição. Então a emancipação é uma coisa que não é assim tão comum de se ver, não só porque as pessoas não sentem essa liberdade em termos sociais, mas também porque as pessoas dependem da empatia com as suas relações familiares. Eu tenho amigos chineses que têm relações complicadas com os seus pais, especialmente depois de virem para Portugal e perceberem que o mundo pode ser outra coisa. E então no filme existe esse conflito, e depois acaba por haver aquela espécie de disputa entre a nora e a sogra. Não muito clichê, o filme
o filme parte para a comédia geralmente quando a Awkwafina está, porque ela é sempre uma pessoa caricata, a maneira como ela fala, as suas expressões, maneirismos. Ela aqui tem tipo um penteado também todo... um penteado pouco usual para o que vemos da Awkwafina. Também está relativamente bem no filme. O filme realmente tem alguns momentos emocionais, mas talvez toque mais a algum asiático que tenha passado por esta situação, ou especificamente chinês. I don't know. Foi um filme ok. Eu vou dar a Crazy Rich Asians um 7.3. Foi um filme bem feito e fico contente por trazer mais pessoas para o cinema, se realmente esse era o objetivo, ou se não, ainda bem que resultou nisso. A seguir temos um filme que foi uma recomendação para fazer a crítica neste canal, chama-se Source Code. É um filme de 2011 de ficção científica realizado por Duncan Jones e conta com a protagonização de Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga e Jeffrey Wright. E neste filme, Jake Gyllenhaal é um capitão, nós nem percebemos bem do que é. Ele acredita que... Eu acho que não consigo falar disto sem fazer spoilers, mas também são informações que vocês recebem no início do filme. Não vai dar spoiler em nada. Eu não vi o trailer, talvez esta informação até esteja lá. Mas basicamente, o personagem de Jake Gyllenhaal é um veterano que ficou em coma depois de uma guerra e... por algum motivo, o exército, ou a agência que ficou responsável por ele, conseguiu criar... Como é que eu explico isto? Conseguiu criar uma maneira de alguém reviver eventos que já aconteceram, mas não viajar no passado. Ou seja, este gajo, a mente dele, por programação dos agentes que estão responsáveis pelaquela investigação, enviam a mente dele para um evento onde 2 comboios tiveram uma explosão por causa de uma bomba e talvez dezenas de centenas de pessoas faleceram. Um evento que já passou. Eles enviam a mente deste capitão para lá e tem sempre 8 minutos no comboio para tentar perceber quem é a pessoa que planeou aquele atentado, para aqui as investigações então saberem e poderem calcular qual é o próximo target, quem é a pessoa, whatever. Só que eles que ainda não explicam bem isto ao gajo. O gajo é enviado para lá e fica tipo, what the fuck? Porque é que a minha cara está assim? O que é isto? Quem é esta senhora? E então nós vemos que à medida do filme ele vai percebendo umas coisas mais, nós também vamos percebendo umas coisas mais, ele vai ganhando mais familiaridade com as pessoas que vai vendo todas as cenas. É assim, é um conceito interessante, só que ao mesmo tempo existem web perguntas que ficam por se fazer. E ficção científica, eu sinto que é o género que eu tenho de ser mais exigente, apesar de parte da brincadeira de ficção científica ser acredita que poderia ser assim. Sure, eu acredito nisso, mas gosto quando dão kinda uma base, quando dão tipo uns steps que façam sentido para chegares lá acima. Por exemplo, existe um momento em que nós sabemos que o protagonista sabe que não vai alterar nenhum evento, mesmo fazendo coisas nessas experiências. Ou seja, vamos imaginar, se ele partir um copo estando nesses 8 minutos no passado, nada vai acontecer aqui. Se ele matar alguém, nada vai acontecer aqui. Se as pessoas morrerem, se as pessoas forem salvas, nada vai acontecer na realidade, porque esse evento já passou. É impossível salvar essas pessoas. E ele sabe disto. Mas ele toma algumas escolhas em que é do tipo... sim, vamos só tentar na mesma. E tu ficas tipo, ok, isto é okay, pelo teu ego. Tipo, estás a tentar... Que vitória moral é esta? E isto não importa. E depois ainda acontecem outras cenas onde por algum motivo as coisas correm como ele estava a planear. Que não faz sentido nenhum. É suposto dar-nos tipo 50 perguntas que a gente fica tipo... a tentar dormir e a pensar... Wait, não faz sentido. Então sinto que o filme quis ir demasiado longe. É algo que eu vejo em vários filmes de ficção científica e é interessante vê-lo sempre a voltar à mesma cena, a confusão a desaparecer. Sim, sinto que também não é algo completamente novo. Nós vimos essa merda na Minha Namorada Tem Amnésia, kinda the same.
Mas, overall eu vou dar a Source Code um 6.2. Kinda forgettable, to be honest. Sim, poderia ter sido muito mais. Não. Por último, temos um filme que eu já estava a adiar há algumas semanas, chamado Uncharted. Esta é a mais recente película de Tom Holland e de Mark Wahlberg e conta com a realização de Ruben Fleischer. E é assim, eu nunca joguei nenhum jogo de Uncharted, conheço muito pouco de Uncharted para além das imagens dos jogos. Tenho amigos meus que já jogaram e dizem que é uma espécie de Lara Croft versão masculina. Eu calculei que tivesse alguma coisa semelhante aos filmes do Tesouro. Cai na cena do quests por tesouros e no final há uma moral porque nós não somos totalmente maus, mas ao mesmo tempo não somos uns heróis, então podemos fazer algumas cenas. E o filme dá uma beca dessa vibe, pelo que eu percebi, ele é uma prequela dos jogos e é por isso que os personagens estão mais novos. Eu não faço ideia que idade é que eles deviam ter, eu conheço a cara de alguns, portanto presumo que eles devem estar todos para aí 15 anos mais novos. Acho que era propositado, não sei se isso estraga a lore dos jogos, whatever. Só posso avaliar o filme consoante o que eu sei. E neste filme nós temos o personagem Tom Holland que o irmão dele tinha-lhe dito, vá lá deste tesouro e não sei o quê. E lá está, isto é o filme do tesouro. E ele nem sequer se calhar pensava muito nisso, mas depois eles foram separados e eram os dois órfãos. E ele acredita que ele tinha morrido, e então ele quer ir à procura daquele tesouro, e aparece o personagem do Mark Wahlberg e diz assim: Ei, gajo random, estás a ver aquele tesouro que sempre quiseste ir à procura? Queres ir à procura dele? Ah, mas quem és tu? Como é que sabes quem é o meu irmão? Tipo, confia, queres vir ou não? Eu apanhei-te a roubar, eu roubei-te, eu sou melhor que tu, portanto faz sentido tu vires comigo e não te sentires em perigo. E é o que acontece no filme inteiro. E nós vemos que Tom Holland é tipo um barman. Não sei se é só para dar mais motivos aos adolescentes para se apaixonarem por ele. Tal como ele tem várias cenas onde está só no quarto a fazer uns push-ups. E eu penso que nenhum barman e nenhum gajo que vai à procura de tesouros precisa estar a fazer estas push-ups. Nem o Mark Wahlberg fez. E é o Mark Wahlberg, pessoal. Então presumo que o Tom Holland esteja a entrar na cena do as pitas comem-me, então estou no filme sem camisola. Ou pelo menos os produtores. E o filme é um clássico filme buddy comedy de ação, kinda como Red Notice, kinda como os 20 outros filmes que saem. Tem algumas cenas fixes, tem muito parkour, porque o Tom Holland faz as suas acrobacias, já sabemos, tipo, ok. E estão bem feitas, sim, e tem algumas piadas que fazem sentido, e têm piada, outras não têm. Mas é um filme que... isto é comum acontecer com adaptações de jogos. Não fica nada depois da experiência. Uma pessoa acaba o filme, vai dormir e fica tipo, ok, no dia a seguir não está. Eia meu, ontem vi um Uncharted. Foda-se. Que puta da ação, aquela cena em que ele cai do avião e fica preso por um pé e depois solta-se e agarra-se ainda no outro e depois sobe e vem um carro e acerta-lhe, tipo, e ele não fica nem de perto magoado e o gajo cai sem paraquedas, mas é o Tom Holland, ele nem precisa das teias. Então eu vou dar a Uncharted um 6.4. Ele não é um filme que me tenha deixado incomodado, é um filme genérico, tipo, a meu ver, é um filme de domingo à tarde. Provavelmente um dia vão estar a passar este filme na SIC ou na TVI, no Natal ou no Ano Novo, ao caralho. Em relação a séries, não acabei nenhuma série recentemente porque estou a ver Curb Your Enthusiasm, vou na 6ª temporada de 11 e depois estas semanas começou tudo. The Boys, já saíram 3 episódios, já os vi. Stranger Things, faltam 2 episódios, faltam o 6 e o 7, não sei se entretanto já saem os outros 2, os últimos. E Obi-Wan também, já vi os 3 que saíram e tá foda. Mas são séries todas muito boas e eu haverei de falar delas aqui. E estes são os filmes que eu tenho para vocês. Hoje, se tiver alguma sugestão, alguma coisa do género, deixem nos comentários. Por acaso há sugestões que a malta coloca e eu se calhar demoro um pouco a ver, mas a verdade é que eu realmente adiciono todas. Tanto é que Everything Everywhere foi recomendado, Source Code foi recomendado. Malta, às vezes pode ser um filme troll, só para
só para me roubar 2 horas. Mas qualquer coisa, escrevam aí e vemo-nos no próximo vídeo.